Olá, este é o Por Dentro da Política especial, temas de interesse público e que são os grandes desafios colocados à classe política nas próximas eleições. O assunto de hoje é sobre os efeitos da nova Lei Federal de Proteção de Dados. Vamos falar com o advogado Luiz Prado, que é especialista em direito digital e coordenador da área de privacidade e proteção de dados do escritório Opsi Blum, Bruno Abruzio e Weinzoff. Muito obrigado por ter aceito o convite da TV Alesp participar desta conversa sobre proteção de dados, uma lei muito nova, sancionada recentemente, mas o que ela muda, né? A gente está falando dos efeitos da nova lei e as pessoas, as relações das pessoas com as empresas, das pessoas com as pessoas. O que ela muda, doutor? Bem-vindo. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui debatendo esse assunto tão importante do nosso dia a dia, que envolve, de fato, como você bem pontuou, todas as empresas, envolve a relação de pessoas entre pessoas, pessoas entre empresas e pessoas e governos. Sim. Essa lei, ela vai mudar muitos aspectos do nosso dia a dia, porque antes a gente não tinha no Brasil, não é que a gente está atualizando uma lei, de fato a gente não tinha, por incrível que pareça, uma lei geral de proteção de dados pessoais. Todo mundo fala que o petróleo, os dados pessoais são o novo petróleo da economia, que a gente está vivendo uma economia gerida por dados pessoais, sim, mas é até curioso imaginar como que a gente vivia sem essa lei de proteção de dados pessoais. Se os nossos dados são tão importantes para as empresas, para os governos, como que não havia uma lei geral protegendo, tutelando esses dados pessoais? Então, é uma lei, o que eu gosto de pontuar sempre, é uma lei geral, que não vai afetar só as relações de consumo. Essa lei vai se aplicar para as relações trabalhistas, por exemplo, vai se aplicar para muitos modelos de negócio, independente de ter ou não relação com o consumidor final, com o usuário de internet. Essa é uma lei geral que se aplica também para as relações offline. É claro que hoje em dia, a maioria dos tratamentos de dados são online, né? São no meio digital, mas também se aplica aqueles tratamentos de dados offline, aqueles bolos de papéis. Eu queria que você explicasse a diferença do online e do offline, no caso de dados. Claro, os dados online estão nas redes sociais, eles estão nos sistemas eletrônicos dos próprios governos, e os dados offline são aquelas pilhas de papéis que podem ter um monte de dado pessoal ali e que às vezes as pessoas não dão a devida importância. Quem acessa aqueles dados pessoais que estão em um determinado processo físico, vamos dizer, sou advogado, vou botar aqui o exemplo do processo judicial. Às vezes a gente tem processo físico lá armazenado num caixote. Quem tem acesso àqueles dados pessoais? Tem uma política de segurança para acessar aqueles dados pessoais? Eu sei quais funcionários estão acessando aqueles dados pessoais? Sim. Então essa lei é uma lei geral que vai afetar as mais diversas relações que a gente tem na sociedade e inclusive também aquelas situações offline, que são a exceção já hoje em dia, mas ainda são bastante presentes. O cidadão tem noção que quando posta uma foto ou uma preferência pessoal ou quando busca um site, ele está deixando marcas, ele está se registrando, digamos, em algumas empresas, criando perfis, vamos dizer assim? Ele tem noção que o que ele posta também é para sempre, por mais que às vezes o tempo passe e ele queira apagar? Exato. O que eu percebo na prática é que os usuários, nós como usuários, estamos ganhando um pouco mais essa consciência de proteção de dados pessoais. O que acontecia antes, quando a gente começou a usar mais intensamente as redes sociais, a gente ia lá e fazia um check-in público, a gente falava onde a gente estava, a gente se orgulhava de fazer aquilo, sim, a gente postava sem ter aquela preocupação excessiva com a nossa privacidade, com quem ia ver aquela informação. Hoje o que a gente vê são as pessoas evitando um pouco, a gente ainda está caminhando, a gente está caminhando para uma cultura de conscientização, mas eu já percebo que as pessoas estão começando a dar um pouco mais de valor para os seus dados pessoais. Alguns escândalos recentes contribuíram para isso, né, para que as pessoas repensassem o que elas estão postando nas redes sociais, como elas estão divulgando aqueles dados. E eu acho que a nossa lei recentemente aprovada também vai contribuir para essa mudança de cultura também nos usuários. A gente tem uma multa severa, aí uma multa de 50 milhões de reais 50 por milhões infração. É uma multa... É uma multa significativa. Eu diria, mas parece pequena para os players internacionais em termos de Big Data, né? Em termos de grandes empresas, para um Facebook, o que são 50 milhões? Exato. Pode parecer pequena, mas é uma multa por infração. Então, dentro de um projeto, eventualmente a autoridade que vai ser criada, que deve vir a ser criada, sim, pode considerar que houve 3, 4 tipos de infrações à lei ali dentro de um projeto da empresa. Sim. Então, pode ser uma multa que pode sim representar um valor econômico relevante. E até a nível internacional, conversei com colegas aí da América Latina, inclusive, sobre a nossa lei, e eles ficaram assim surpresos positivamente com o valor da lei,
lei porque no país deles, às vezes, não tem uma lei tão severa, as punições de proteção de dados são valores tão baixos que as empresas não dão a devida atenção ao tema. Mas eu acho que aqui no Brasil, pelo que a gente já tem visto aqui com a recente aprovação da lei, as empresas sim estão começando a se preocupar mais em se adequar aos procedimentos necessários para estar, que a gente chama em compliance, para estar em conformidade com essa nova lei de proteção de dados, e ao mesmo tempo que os usuários eles estão começando a exercer mais seus direitos, eles estão começando a questionar, por que você tratou esse meu dado desse jeito? De onde você tem esse dado? Eu recebi um e-mail aqui, mas eu nem lembro de ter te dado esse e-mail para você me dar essa propaganda, me fornecer essa propaganda. Então, a gente está sentindo na prática uma mudança de cultura, tanto empresarial, tanto também do ponto de vista do usuário final, do consumidor, do titular dos dados pessoais. A gente está começando a criar essa cultura realmente de ter um direito à proteção de dados pessoais no Brasil, que até então, de fato, ela era bem rasa, assim, bem superficial. A lei, de fato, protege? Já não havia um marco civil da internet que, de alguma maneira, ditava as relações de quem entrava na rede, doutor? Muito bem pontuado. Existe o Marco Civil da Internet, ainda existe, a lei não revogou o Marco Civil da Internet. O que a gente vai precisar fazer agora é harmonizar o que já existia de Marco Civil da Internet com essa nova lei aí geral de proteção de dados pessoais. Sim. O Marco Civil da Internet ele tinha uma disposição sobre proteção de dados, mas era bem reduzida. Primeiro que ele só aplicava aos negócios digitais, tudo bem, os negócios online, tudo bem que é a maioria hoje em dia, mas essa outra lei é muito mais ampla, essa nova lei, ela se aplica a qualquer tipo de negócio hoje em dia. E segundo ponto é que o dispositivo lá de proteção de dados pessoais no Marco Civil foi inserido ali meio às pressas, meio de última hora, Sim. por causa daqueles escândalos do Edward Snowden, à época de revelação de que estariam investigando inclusive o governo, inclusive a presidente na época. Da República. Exato. Então foi uma tentativa de resposta do Brasil, já que estava aprovando o Marco Civil da Internet, colocar um artigo ali sobre dados pessoais para mostrar que o Brasil não era uma terra sem lei no campo da proteção de dados pessoais. Mas, Sim. de fato, eu acho que isso não bastou à época para a gente ter a cultura de proteção de dados pessoais. Eu acho que agora essa nova lei sim vai contribuir bastante para a movimentação das empresas e movimentação dos titulares de dados pessoais de se conscientizarem de que ele tem aquele direito. Sim, mas digamos, o cidadão brasileiro está protegido aqui e lá fora, porque a gente percebe que existem relações de compra, de consumo, inclusive com empresas de bandeiras que estão aí no planeta. Serve essa lei para esse tipo de proteção? E não estamos falando só da relação de consumo, mas dos dados que estão envolvidos ali. E mais, pode também governos ou grupos atacarem as nossas redes de dados aqui e se apropriarem dessa informação, já que ela é precificada? A lei, de fato, ela tenta proteger os dados que estão armazenados fora do Brasil, os dados de brasileiros que estão armazenados fora do Brasil. Sim. Então, a lei ela tem uma aplicação que a gente chama no direito de extraterritorial, que significa exatamente isso, né? Significa que a lei ela pretende ser aplicável independentemente do local onde está armazenado o dado, se ele foi coletado aqui no Brasil em decorrência de uma atividade de uma empresa brasileira, por exemplo, ainda que a empresa decida armazenar esses dados na Índia, na China, na Rússia, Sim. independente desse local, a lei brasileira incide nessa relação. É claro que do ponto de vista prático tem uma série de dificuldades de tentar fazer aplicar a nossa lei fora do Brasil, mas a lei consciente desse fluxo internacional de dados, dessa possibilidade de alguém armazenar os nossos dados pessoais em outros países em que a gente nem imagina de onde pode ser, a lei traz essa aplicação, ou seja, ela deixa para um segundo plano a importância de onde o dado está, mas sim onde ele foi coletado e por que razão ele foi coletado. E de fato, esses tipos de ataques, esses tipos de ataques com sequestro de dados, de vazamento Sim. de dados, são cada vez mais comuns. São comuns, né, atualmente? São muito comuns, estão ganhando a mídia, inclusive, estão ganhando muita pauta na mídia, tem chamado a atenção da sociedade brasileira. Sim. São comuns e acabam sendo uma fonte de renda aí para agentes criminosos que enxergam nas brechas de segurança, nas falhas de segurança das empresas, uma possibilidade de lucrar. O que eles fazem normalmente nesse tipo de ataque? Eles pedem uma recompensa para não divulgar os dados pessois. Então, eles pedem uma recompensa em Bitcoin, que é mais difícil de rastrear, e falam, olha, se você não me depositar tantos bitcoins, que é uma quantia considerável em real, se a gente fizer a conversão normalmente é uma quantia bastante considerável, Sim. eu vou divulgar esses dados pessoais e às vezes as pessoas elas não estão no Brasil, elas fazem um ataque de fora do Brasil. E aí entra o papel do advogado de direito digital de tentar fazer esse rastreio aí, tentar chegar nas pessoas que vazaram os dados pessoais. Mas a recomendação que fica é sempre prevenir, porque é muito mais fácil, né? Nesses casos, os atacantes, normalmente eles sabem o que eles estão fazendo, então eles utilizam muitas
técnicas para ficarem anônimos na internet, dificultarem a possibilidade de serem identificados, né? Exato. Agora, isso pode influir também nas relações entre governos. O senhor falou de uma presidente que teve, digamos, a sua vida, né, os seus registros, né, que foram capturados em outro país. Por outro lado, como fica, digamos, a relação dessas empresas transnacionais e também seus parceiros locais? Porque eu acho que eles seguem regras nacionais, não é? Exato. O que a gente viu muito da experiência europeia foi, apesar da lei europeia ela ser destinada ao continente europeu, ela se espraia, né, para além. Ela se espraia, por quê? Porque é um fluxo de dados muito grande, muito intenso. Então, se eu vou contratar um fornecedor, eu como empresa, vou contratar um fornecedor, um prestador de serviço, eu vou preferir aquele fornecedor que está em conformidade com a minha lei, ainda que ele não esteja brasileiro. Vamos supor que eu sou uma empresa brasileira muito preocupada com proteção de dados pessoais, muito preocupada em estar em conforme com a nossa lei brasileira de proteção de dados pessoais. Se eu vou contratar um servidor, um prestador de serviço para mim, eu vou preferir aquele que se declare que, olha, eu estou em conformidade com a lei brasileira. Então, essas leis de proteção de dados, elas geram aí elas espraiam, como você muito bem pontuou, elas têm esse efeito de serem aplicáveis por empresas, serem seguidas por empresas que não necessariamente estão no nosso território nacional. Sim. Sobre redes sociais, há uma curiosidade, é importante falar. A gente está o tempo todo alimentando uma rede social e as empresas que estão ali podem se apropriar desses dados também, ou seja, as minhas preferências. Quando eu coloco uma foto num lugar onde eu visitei, quando eu viajo e posto uma paisagem turística, eu também estou deixando um rastro ali, uma dica. E podem as empresas, por exemplo, as que fazem a seleção, utilizar esses meus dados que estão ali no tempo que eu estou numa página da rede social. Ela pode fazer uso, inclusive impedir o meu acesso. Olha, você tem uma foto que lhe condena o seu passado, essa coisa toda. Isso existe, doutor? Isso existe. E com a nova lei de dados, isso vai passar por uma revisão? Isso existe e deveria sim passar por uma revisão. Todas as empresas que fazem essas atividades que você mencionou agora, elas devem sim passar por uma revisão. O que elas devem fazer na prática, Luiz? Porque todo mundo fala que a lei trouxe um monte de obrigações para a empresa, mas que obrigações seriam essas? Primeiro, mapear todas as atividades que eu faço que usam dados pessoais. Eu, como empresa, eu tenho lá diversas atividades que usam esses dados pessoais, por exemplo, de redes sociais. Então, eu vou elencar, fazer um relatório disso interno e vou ver se de fato eu preciso coletar aqueles dados para atingir meu propósito, se eu tenho autorização do usuário quando ela for necessária, de titular daquela informação, se eu tenho aquela autorização expressa dele, se eu não estou coletando dados excessivos, se o propósito, eu estou tratando aqueles dados de uma forma transparente, principalmente se o titular da informação espera que eu trate o dado daquela maneira. Muita gente nos consulta e fala, mas os dados estão públicos na internet. Eu, como empresa, posso usar livremente um dado que eu acho público na internet, numa rede social. Não, usar sim, comercializar, eu acho que aí é que... Exato. Porque se comercializa um pacote de dados, né? As pessoas... Mesmo usar exige uma certa atenção, né? Não é porque um dado está público numa rede social que aquela pessoa espera que seja comercializado, que seja utilizado por uma finalidade de recrutamento empresa, por exemplo. Então, a gente deve sempre analisar a finalidade para a qual aquele dado foi disponibilizado. Se o titular do dado espera que aquele dado seja processado daquela forma, ok, podemos seguir com o processamento. Se a gente acha que ele não espera que o dado seja utilizado daquela forma, a gente teria que buscar uma base legal. O que é isso? Uma forma de autorizar aquela coleta daquele dado, aquele uso daquele dado, que pode ser o consentimento, por exemplo. E se a pessoa tiver algum prejuízo, ele também pode fazer uma ação. Eu estou olhando também o campo do direito, porque as pessoas colocam os seus dados de maneira até desavisada e inocente e não sabem que eles podem estar sendo usados. É mais fácil imaginar que tem alguém olhando, observando esses dados. Na verdade, são máquinas que dialogam o tempo todo, não é? Exato. Um bom ponto aí que você colocou, as pessoas, comumente, marcam aquela opção não li e aceita, né? Porque o li e aceito é uma das maiores mentiras da internet. Li e aceita, não li, mas aceito. Exato. Mas o que essa lei pretende mudar com isso? Ela pretende que as políticas de privacidade, aqueles textos, não sejam tão largos, não sejam tão cansativos, que tenham um resumo muito claro. A partir do momento que eu dou meus dados numa determinada rede social, que fique muito claro qual é o destino daqueles dados, com quem eles serão compartilhados, para que eles serão utilizados. Então, a lei tenta mudar, sim, essa lógica de vou fornecer meus dados e eu não sei mais para onde eles vão. Então, a lei tenta trazer um controle maior para o titular da informação sobre aquele dado em específico. No caso da indústria farmacêutica,
tem bulas, as pessoas também não leem as bulas, mas está lá, está escrito, principalmente as contraindicações. E depois não dá para falar, olha, me deu uma reação adversa. E no caso da lei de dados, é importante que o cidadão tenha ciência do que ele está expondo em termos de dados e como aquilo pode ser utilizado também, doutor? Porque muitas vezes a pessoa, é só o CPF, a informação bancária é um boleto, é a conta bancária, um número, um dígito. Ele tem noção que isso está movimentando uma máquina enorme, inclusive não só no Brasil, mas até fora. Com certeza. A transparência é um elemento muito chave dessa nova lei, justamente porque acontece na prática. A gente não sabe até onde os nossos dados serão utilizados. Então, o que a lei pretende imprimir é uma maior transparência e é um desafio também para as empresas, porque a lei dita lá as informações mínimas que tem que ter nessas políticas de privacidade, que seriam as bulas dos remédios quando a gente vai fornecer nosso dado pessoal. Tá. Então, a lei traz umas informações mínimas que tem que ter lá e, ao mesmo tempo, a informação tem que ser exposta de uma forma clara. Não adianta também transformar aquela bula em um texto de 80 páginas. Isso dificilmente vai ser considerado válido. Mas sim, eu tenho que buscar mecanismos, o departamento jurídico e o departamento de marketing, por exemplo, tem que trabalhar juntos para criar um texto que seja, de fato, convidativo para o usuário, que ele queira ler aquela política de privacidade e não queira só dar o aceito e dou meus dados e depois vejo o que acontece com isso, porque o prejuízo pode ser muito maior. O prejuízo lá na frente pode ser muito maior porque ele deu seus dados sem saber para quem ele estava dando seus dados pessoais. Sim. A gente está falando de relação entre consumidores, empresas, mas e os governos? Fazem bom uso dos dados? É importante que se diga também que a gente tem dados espalhados em diversos órgãos de governo, municipais, estaduais e federais. Eu lembro aqui a biometria da Justiça Federal, mas a gente pode falar da Receita Federal, podemos falar inclusive das secretarias de segurança pública que têm dados. Muitas vezes eles não dialogam, né? Os bancos de dados não conversam, infelizmente. Mas, por exemplo, no caso de um governo fazer mau uso de um dado, se falou até em São Paulo a possibilidade de venda de dados aí com base na nota fiscal paulista. Isso é um risco, é uma temeridade, doutor. Isso não foi adiante, né? O ponto interessante que você colocou aqui é que a lei ela também é destinada ao poder público. Claro que são regras diferentes do poder público para o poder privado, da iniciativa privada e da iniciativa pública, porque são atividades de tratamento diferentes, são processos de dados diferentes, mas o poder público não está isento da lei de proteção de dados pessoais. O que significa isso na prática? O tratamento de dados vai ter que ser muito mais transparente. Todos esses convênios que às vezes tem para fornecimento de dados terão que ser expostos de uma forma muito mais clara e estarão sujeitas ao controle por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados que vai vir a ser criada. Então, a autoridade pública, o poder público está sujeito à lei de proteção de dados, sim, e de fato a gente tem que cobrar um pouco mais também do poder público esse rigor no tratamento de dados pessoais. Não adianta só a gente olhar para as empresas privadas, porque muitas vezes há intercâmbio também entre poder público e iniciativa privada de dados pessoais. Não adianta só a gente olhar para a iniciativa privada e deixar o poder público de lado, à margem dessa questão. Outro ponto que você colocou, a lei fala em interoperabilidade dos dados para execução de políticas públicas. Sim. Então, os governos eles têm que otimizar esse tratamento de dados pessoais, tem que ser de uma forma mais eficaz, uma forma mais segura e uma forma mais transparente para o cidadão. Mas existe segurança hoje? Eu até provoco aqui o doutor Luiz Prado, quando lhe pergunto, por exemplo, no caso do INSS, a pessoa está fazendo a sua contagem de tempo, nem se aposentou ainda, mas já está recebendo mala direta, oferecendo crédito consignado. Como é que essa pessoa conseguiu descobrir que aquele estava ali, próximo da aposentadoria, na bica para se aposentar? Como isso é possível, doutor? Todas essas atividades aí, esse fluxo de dados entre poder público e iniciativa privada vai ter que ser revisado a partir de agora. A gente tem um prazo aí de 18 meses para que a lei entre em vigor, para que a lei comece a ser aplicável de uma maneira obrigatória, de uma maneira mandatória. E nesse período aí, todas as empresas que têm essa relação com o poder público, eventualmente adquirem base de dados do poder público, precisam rever o seu modelo de negócio, porque esse modelo de negócio pode sim vir a ser considerado ilícito. O que a lei fala? A lei traz 10 hipóteses para você tratar dados pessoais, 10 justificativas para você tratar dados pessoais. Se você não conseguir encaixar o seu modelo de negócio, a sua atividade em uma dessas 10 hipóteses, você não pode tratar dados pessoais. Simples assim. Então, nesse caso da empresa que eventualmente adquire base de dados do poder público, do INSS, ela vai ter que ver se ela tem uma justificativa legal para ter aquela relação com o governo, se tem uma lei que autoriza isso, alguma regulamentação setorial que autorize isso. Caso negativo, provavelmente
provavelmente ela vai ter aí que rever o seu modelo de negócio e adaptar e tentar encontrar uma justificativa legal. Caso não encontre, de fato, o modelo precisa ser repensado. Pois é. Doutor, eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador o que vem a ser os chamados dados sensíveis, né? Origem étnica, religiosa, saúde e sexual. Como é que é possível captar esses dados e depois fazer uso deles? Os dados pessoais sensíveis, eles vão ter um grau maior de proteção na lei. Por que isso, Luiz? Porque os dados pessoais sensíveis, se uma vez expostos, uma vez utilizados de maneira indevida na sociedade, sujeitam o indivíduo a um preconceito, uma discriminação. Além desses dados que geram discriminação, são também dados sensíveis pela lei, os dados biométricos, aqueles dados que a gente usa, por exemplo, a nossa digital para entrar, para sacar dinheiro no banco já, para entrar em determinados estabelecimentos, a biometria facial do rosto, do nosso olho, isso tudo é considerado dado sensível. Porque além dos dados que geram preconceito, que podem gerar preconceito, esses também são dados sensíveis, Luiz. Pelo simples fato de que vaza uma senha hoje de um e-commerce seu, você simplesmente muda a senha, se você está usando aquela mesma senha para outros sites, outros serviços, você pode mudar a senha. Sim. Vazou uma digital, nossa, como que a gente muda a nossa digital? Não tem como, não tem como mudar essa digital. Então, eles têm um nível de tratamento mais rígido pela lei de proteção de dados, exige uma segurança maior no tratamento daqueles dados pessoais, porque são dados que, uma vez vazados, de fato vão expor o titular a um risco muito grande. Vazar meu CPF é diferente de vazar minha preferência política, minha preferência sexual e vazar minha biometria, minha digital, por exemplo. Doutor, sobre a questão de dados que são coletados no comércio, aliás, eu poderia dizer excesso de informações. Bastava um endereço, um telefone, talvez o CPF, mas pegam muitos dados. Essas empresas que fazem, por exemplo, sorteios, elas não estão no negócio ali, no core, né, dentro do supermercado ou da loja, elas trabalham com promoções, elas também fazem uso desses dados. A gente pode questionar, por exemplo, essa empresa que está coletando esses dados e perguntar, para que você quer isso? Com certeza absoluta. A gente vai ter esse direito mais reforçado, esse direito de acesso à informação, esse direito de fato questionar, até de receber uma cópia das informações que eles têm sobre a gente. E essas empresas que coletam dados de uma maneira excessiva precisam rever sim os seus procedimentos. O que a lei fala? Sim. Eu só posso coletar aquele mínimo dado, aquele número mínimo de dado necessário para o meu propósito. Se eu, por exemplo, quero saber um sorteio, o que eu vou querer saber daquele sorteio? Eu vou precisar saber do endereço para enviar o produto. Então, eu não preciso do endereço da mãe, do cidadão, o tipo sanguíneo, nada disso. São informações excessivas para aquela finalidade. Então, a empresa vai ter que repensar todos aqueles dados coletados, porque o que a lei quer no final do dia ali? O que ela quer? A gente vive hoje a lógica do Big Data, né? De Sim. acúmulo de informações, de todas as empresas nascentes, as startups também, as grandes, as pequenas e grandes, independente do porte, elas até ontem, até antes dessa lei, elas queriam coletar os dados pessoais nossos, elas nem sabiam para que elas iam usar aquilo. Mas estavam coletando tudo. Estavam coletando porque uma hora elas achavam que iam monetizar isso. O que a lei faz? A lei aumenta um pouco o ônus de armazenamento do dado, ou seja, se eu estou armazenando dado pessoal, eu, como empresa, estou assumindo o risco de aquele dado eventualmente vazar e eu ser responsabilizada, eu estou assumindo que eu vou ter a medida de segurança adequada para aquele dado. Então, isso talvez faça com que as empresas partam da lógica do Big Data para o Small Data, ou seja, eu só vou coletar aqueles dados que realmente são essenciais para o meu negócio, porque eu vou estar sujeito a um risco muito elevado por estar armazenando um dado que não necessariamente é necessário para a minha finalidade, não é necessariamente lícito. Sim. Doutor, se tem uma lei que inclusive a penalidade imposta, mas quem fiscaliza? Parece que não foi criada a figura da autoridade, que seria o grande fiscal aí desse abuso, desse avanço sobre dados dos cidadãos. Quem fiscaliza? E quem fiscaliza o fiscal também, né? Porque o fiscal deve ser o governo. E o próprio governo, por vezes, é perdulário com nossos dados. Excelente ponto. A autoridade foi retirada dessa lei em parte. Por que em parte? Porque eu digo que ela foi retirada em parte. Porque foi retirada aquele capítulo que criava a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é aquele órgão que vai fiscalizar e controlar como as empresas Sim. e as pessoas lidam com dados pessoais. Ela foi retirado o capítulo que cria a lei, mas ela ainda está mencionada em muitos artigos. Sim. A sanção será aplicada pela autoridade nacional. Esse ponto compete à autoridade nacional esclarecer melhor essa questão. Então, a autoridade nacional ela vai existir, ou ela deveria existir em algum momento.
Por que ela foi retirada do texto legal? Porque se alegava que o Legislativo não pode criar um órgão do Executivo para essa finalidade de sancionar, de fiscalizar, até por uma questão orçamentária. Não competiria ao Legislativo criar esse órgão Sim. teria que ser uma iniciativa do próprio Executivo. Então, o presidente, com base nessa alegação, retirou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados da lei e pretende implementá-la via medida provisória ou via um projeto de lei de iniciativa do próprio Executivo. Uma vez consignado em orçamento, porque não teria orçamento para criar essa autoridade. É uma questão também orçamentária, uma questão burocrática aí, mas de fato a autoridade precisa existir, precisa ser um órgão multissetorial e precisa ser um órgão independente para também fiscalizar o governo. Então, claro, ele vai estar ali embaixo da asa do governo, mas ele tem que ter uma autonomia, inclusive orçamentária, para poder fiscalizar o próprio governo. Vamos, para encerrar, doutor, sobre esse novo mundo de possibilidades com a nova lei e o que o cidadão também tem que fazer para se proteger. A gente tem a vida exposta aí nas redes sociais, mas sabe que é necessário alguma cautela aí para evitar danos futuros. O que faltou dizer, doutor, suas considerações finais? A gente falou que a lei é muito rígida, às vezes dá essa impressão, né, que a lei é muito rígida, que a lei vai de fato mudar tudo, mas o ponto bom da lei é que ela vai trazer também mais investimento para o Brasil. O Brasil não era um país com nível de proteção de dados adequado, ou seja, havia um investidor lá de fora, perguntava para a gente, dê um parecer sobre a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, a gente falava, não tem. O cara falou, não vou colocar meu dinheiro num país que não tem um nível de proteção de dados adequado, porque eu vou dever satisfação para os meus acionistas, para o meu governo local. Então, essa lei vai trazer oportunidades de negócio também para o Brasil, porque a gente tem um estándar internacional de proteção de dados que agora o Brasil está muito próximo de alcançar. E com relação ao cidadão, o que traz para o cidadão? Traz mais direitos. Então, a gente está ganhando a consciência de que nossos dados são importantes, ao mesmo tempo que vem uma lei que fala que, por exemplo, eu posso acessar, que eu posso retificar meus dados pessoais, que eu posso excluir meus dados pessoais em determinadas hipóteses, que eu posso retirar meu consentimento, minha autorização para tratar aqueles dados pessoais a qualquer tempo. Doutor, muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes. Foi um prazer conversar com o senhor. Eu que agradeço pelo convite e fico à disposição. Eu conversei com o doutor Luiz Prado, que é especialista, advogado especialista em direito digital, neste Por Dentro da Política Especial, que tratou sobre os efeitos da nova lei de proteção de dados. Muito obrigado por sua audiência. Até a próxima oportunidade. Espero você.